Aí eu vou voltar nessa pergunta da mãe que, né, o que fazer para não pegar, é até muito difícil, assim, porque se é algo que você, mesmo você já tendo, 6 meses depois, você pode pegar de novo, que tipo de recomendação que se dá para uma situação como essa? Porque tá certo, ok, você não vai pular carnaval no meio de uma multidão, talvez você não vai num show, numa festa, mas você não faz mais nada? Por isso que é interessante a recomendação agora da vacinação da gestante. Né? Porque o que acontece? A bronquiolite mais grave, ela é nos primeiros 3 meses de vida, tá? Nos primeiros 6 meses ainda é ruim. Depois dos 6 meses, pelo tamanho da criança, o desenvolvimento das vias aéreas, ela vai ficando cada vez menos grave a doença. Pode ser grave, gente, pode ser grave, pode precisar de CTI, de ventilação mecânica. Mas isso, com o passar do tempo, a chance disso acontecer vai diminuindo. E essa é a grande vantagem da vacinação da gestante. Porque eu não consigo zerar o meu contato com o vírus. Mas eu vacinando a gestante, a mãe, eu consigo, nos primeiros 3 meses, 82% de proteção contra doença grave. Bom. Tá? Pelo vírus essencial respiratório. E se você pensar nos primeiros 6 meses de vida, 70% de proteção contra doença grave. Então, é uma medida muito importante, por isso foi incorporada. Foi até já publicada no Diário Oficial da União agora, em março, e ela deve entrar, e eu acho que no segundo semestre desse ano, com certeza, para toda a população. Que eu acho que vem com uma medida muito importante. Tá? Ela, e vem também o Neverzimab, que é uma nova medicação. Eu queria saber sobre isso. É um novo anticorpo. Ele, se a mãe for vacinada, a Sociedade Brasileira de Imunização não recomenda o uso do Neverzimab, tá? Qual que é a diferença dos dois? A vacina para a mãe é uma vacina. Então, eu dou um antígeno para ela, que é uma proteína semelhante à do vírus, e ela vai produzir anticorpo contra aquele vírus, tá? No caso da vacina, no caso da vacina, o VSR. Protege contra esse. VSR. O Neverzimab, ele já é o anticorpo, tá? Ele não é uma vacina que vai estimular a produção de anticorpo. Ele já é um anticorpo. Só que ele dura 5 meses. Tá? Ele tem uma duração aí de 5 meses só. Mas e a mãe quando passa os anticorpos para o bebê? A mãe, quando ela passa os anticorpos, ela vai diminuir também. Ela vai, com 6 meses, já começa a diminuir bastante os anticorpos que ela passou para o neném. E ainda não tem estudo para saber se no leite esse anticorpo é passado, se ele é transferido no leite, tá? Então, essa imunidade que passa da mãe para o filho, ela também diminui à medida que ele vai crescendo. Tá? A vacina, ela vai para a população toda? Ela vai para todas as gestantes. Ela já entrou, ela já foi para gestante, tá? Eu não tenho certeza, eu acho que ela entra para idoso também, porque ela tem recomendação para idoso. Mas para a população, só para gestante, não tá para criança, tá? Ela tá para gestante. Então, vai entrar para todas as gestantes aí no segundo semestre. A partir de que mês que a gestante Na verdade, isso aí o recomendado, ela pode imunizar entre 24 e 36 semanas, tá? O recomendado pela SBIM, SBIM, gente, é a Sociedade Brasileira de Imunização. É fazer entre 32 a 36, tá? Porque mostrou quanto mais tardio você prolonga o efeito, é melhor, tá? Porque você faz mais anticorpo, ela tem mais anticorpo. Quando você faz no início da gestação, entre 24 e 30 semanas, o efeito dela de proteção, ele cai, tá? Então, 32, 36, você vai fazer antes, quando você tiver alguma chance forte aí de um parto prematuro, tá? Se a mãe recebeu a vacina, não tem indicação de fazer o Neverzimab, que é esse anticorpo monoclonal para o VSR. Se a mãe não recebeu, seria interessante fazer. Se você, por exemplo, você teve um neném agora e você não tomou a vacina, seria interessante você dar para ele esse anticorpo. Uma gotinha? Não, é uma injeção intramuscular. E toma onde? É laboratório, farmácia? Na verdade, geralmente hospital,
tá? Você tem algumas operadoras de saúde que elas mesmo organizam um centro para poder encaminham todos os pacientes para serem vacinados naquele local. Outras fazem convênio com o hospital e no SUS provavelmente vai ser no nível do centro de saúde. Porque tem que ser um lugar que pode tratar reações alérgicas, né? Se houver, né, uma manifestação ali, um choque anafilático, não sei. Mas, por exemplo, a mãe, ela pode escolher fazer uso eu posso chegar, eu não tomei vacina, nasceu agora, eu chegar numa unidade de ela saúde tem que e falar pagar. assim, quero tomar. Ela tem que pagar. Aí Ela tem que pagar. Então, e é caro. Muito caro. É caro. esse Niverzimab. Niverzimab. É esse de R$ 1.600. Não, isso é vacina. Isso é vacina. Essa medicação. Eu não tenho certeza do valor, mas é bem mais que o dobro, Mais que a eu vacina. acho. É. Nossa, mais que o dobro. É caro. É caro. Baixíssimo da população. Agora, tem a população de maior risco para desenvolver bronquiolite, que são os prematuros, os pacientes com doença pulmonar crônica, os pacientes com cardiopatia, que tem repercussão, tá? Os pacientes imunodeprimidos. Esses pacientes, eles são contemplados pela lei para receber ou a palivizumab ou o niverzimab. A palivizumab tem a mesma ação do niverzimab, só que elas são 5 doses, tá? E eles são usados sempre nessa sazonalidade. Então, aqui na região sudeste, a gente considera essa sazonalidade de março a julho, tá? Então, eles recebem março, abril, maio, junho e julho a palivizumab, ou em março eles recebem a niverzimab, tá? A niverzimab é mais nova, então a gente ainda não conseguiu ainda em alguns lugares para dar para os nossos pacientes, tá? A diferença das duas é que a niverzimab tem essa facilidade que é uma dose só de administração. Mas esses pacientes de risco, eles são contemplados já pela lei há vários anos para receber a palivizumab. Via SUS. Ele consegue Via tomar SUS ou operadora. Tá? Quem tem convênio pode ser, pelo convênio, o convênio é obrigado a oferecer, e via SUS também todo mundo tem direito. Posso, só para tentar entender uma coisa, a gente viu aí que a vacina ela tem um período aí de cobertura, vamos dizer assim. Sim. De imunização que não é tão longo assim. O da medicação é a mesma coisa? É uma proteção que aí vai até o... Não, é menos do que vacina, na verdade, porque ele é temporário, ele é um anticorpo. Eu estou te dando o anticorpo, então você não vai produzir o anticorpo. Você vai ter a proteção enquanto o anticorpo que eu te dei durar. Mas entendeu? A palivizumab dura 1 mês, o niverzimab 5 meses. E R$5 mil por 1 mês. Você tá doido? Não sei se... Enfim, fora sou eu para né? achar alguma coisa. Mas agora, só uma coisa que eu queria entender, assim. Uma criança pode ter bronquiolite e ficar de boas. A minha filha teve bronquiolite e não foi tão traumático. Só que ela não era tão novinha. Então, assim, além da idade, né, que os primeiros 3 meses a senhora já localizou que são mais tensos. Para além disso, o que mais determina, assim, por exemplo, uma criança que amamenta no peito, por exemplo, é uma criança que tem menor risco de agravamento? Tem alguns fatores que podem reduzir os riscos? Na verdade, o aleitamento materno, ele reduz o risco de infecção, da gravidade de infecção por vários mecanismos, né? Então, o aleitamento materno, com certeza, é uma coisa que entra. Mas não tem, além dessas medidas de controle higiênico que a gente falou e tudo, não tem nada que faça proteger. Tem coisa que piora, mas que protege, não.